ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Paz seja convosco. Amém. É sempre com alegria que a gente se reúne aqui todos os domingos para cultuarmos e engrandecermos ao nosso Deus. Eu agradeço de coração a presença de todos vocês e nessa noite, quando vão orar por mim, né, que na verdade eu vou completar mais um ano, é amanhã, dia 27, né? Mas hoje vocês vão orar por mim, né? A Ana até fez um bolo bonito ali, até com a minha cara, né? E eu agradeço a presença, né? E o fato de vocês terem vindo aqui para orarem por mim nessa ocasião em que eu estou ficando mais velho. Mas neste momento eu quero meditar com vocês da palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 4. O tema da mensagem que eu quero transmitir nessa noite é cegados pelo diabo. Abriram aí? 2 Coríntios 4 diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco em Tuas mãos como um instrumento para ser usado por Ti. Fala, Senhor, através dos meus lábios, toca nos corações, muda as vidas, abre os olhos espirituais de todos nós. É o que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém. Nós acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, ele tem cegado o entendimento de muitas pessoas. E quem é o Deus deste século? O Deus deste século é Satanás, é o diabo. E ele tem cegado o entendimento das pessoas. O que é isso? Ele faz com que as pessoas, elas não vejam o que elas deveriam ver. É aquilo, as pessoas têm olhos, mas não veem. Elas têm ouvidos, mas não ouvem. Elas estão vendo, mas elas não estão entendendo o que está se passando. De repente, essas pessoas elas não conseguem compreender. E note bem, no que é que elas não estão entendendo, no que elas não estão vendo, o que é que tem cegado as pessoas? É no sentido espiritual, é no sentido de Deus, é no sentido da fé, é no sentido de se arrepender dos seus pecados e de viver uma novidade de vida. O que acontece é que as pessoas elas são cegadas pelo diabo, e aí então o que acontece? Elas estão seguindo um caminho falso, elas estão seguindo uma fé falsa, elas estão vivendo uma vida errada, mas nem percebem isso. Elas estão caminhando a passos bem largos em direção ao inferno, à destruição eterna, e elas não conseguem perceber isso, elas não notam isso.
O diabo tem cegado o entendimento de muitos para que não lhes seja resplandecido em suas vidas a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus. E o que acontece é o seguinte: tem muita gente que está longe de Deus, que está vivendo de uma maneira errada, e que, como eu disse ainda há pouco, está caminhando a passos bem largos, em direção ao inferno. Mas o grande problema é que essas pessoas, elas não percebem. Eu vou usar aqui uma expressão mais forte. Elas não se enxergam. É aquilo. Você sabe, né, que é muito difícil para a pessoa, para o ser humano, de modo geral, ele perceber os seus próprios erros. Por exemplo, a gente não consegue, muitas vezes, nem perceber os nossos odores, né? Por exemplo, às vezes a pessoa ela está com um odor ruim aí, né? O negócio está feio, mas ela mesma ela não sente, ela nem percebe. O hálito dela, né, está horrível, mas os outros é que sentem, os outros é que veem, mas para ela está tudo normal, tudo maravilhoso. Quer dizer, é a pessoa que naquele momento ali, ela não consegue perceber, né, aquilo que não está muito bem nela mesma, né? E tem muita gente que tem esse comportamento com relação à vida espiritual. Quer dizer, a pessoa ela está separada de Deus, mas ela não percebe isso. Ela está em pecado, mas ela não percebe isso. Todo mundo está vendo que ela está afastada, separada de Deus, mas ela não percebe, ela não, pelo contrário. A gente tem visto aí muitas pessoas que se afastam de Deus, da igreja, da fé, e que vão viver a sua vida longe de Deus, mas no pensamento delas, na sua ideia, elas estão até melhores do que aqueles que estão frequentando a igreja. Quer dizer, porque a pessoa ela não está a se perceber. E eu digo para vocês, esse comportamento, ele não é novo. Ele já é um comportamento antigo. E eu quero, inclusive, aqui compartilhar com vocês alguns momentos em que a gente vê esse comportamento sendo repetido ou acontecendo, né? E o primeiro que eu gostaria de citar foi aqui no tempo de Malaquias. Eu peço até que você abra aí a sua Bíblia, em Malaquias, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 7. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Então ele fica aí antes de Mateus. Mateus é o primeiro do Novo. Bem, na época de Malaquias, o povo judeu, o povo de Israel, preste bem atenção aqui no que eu vou dizer para vocês, eles estavam afastados de Deus. Eles permitiram que o pecado entrasse na vida deles. Eles se misturaram com outros deuses. Eles se prostraram diante de ídolos. E eles, naturalmente, né, fizeram coisas erradas diante de Deus. Mas preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Eles não percebiam o que estava acontecendo. Quando eles olhavam para eles mesmos, eles não viam erro neles, não. Eles não viam pecado neles, não. E quando o profeta, inclusive, pregava, eles não entendiam, né? Onde que você quer que a gente se arrependa? Do que você quer que nós abandonemos, mudemos completamente nossa vida, nossa sorte? Eu digo a vocês, eles não percebiam.
a sua situação. E olha o que o profeta Malaquias, ele diz a esse povo aqui. E aqui eu quero até fazer um parêntese e dizer o seguinte: o profeta não é aquele que diz o que as pessoas querem e gostam de ouvir. Muitas vezes, o profeta, ele diz exatamente o que a pessoa não quer e não gosta de ouvir. Porque ninguém gosta de ser confrontado ao seu pecado. Ninguém gosta de que o seu pecado seja revelado. Agora, o que acontece é o seguinte: existem aquelas pessoas que, ao ouvirem a verdade, ao ouvirem a palavra, mesmo que ela seja dolorosa, que revelam os seus pecados, há pessoas que se arrependem, se humilham diante de Deus, reconhecem a sua culpa e se convertem, mudam de vida, e Deus perdoa e restaura essas vidas. Mas existem aqueles que, ao invés de se arrepender, de se humilhar diante de Deus, de reconhecer os seus pecados e de se converter a Deus, eles matam o profeta, eles agridem o profeta, eles se revoltam contra o profeta porque pregou aquela mensagem dura que falou aos seus corações. Você já viu que o povo tinha o costume de matar os profetas? Por causa disso, porque os profetas pregavam e eles não gostavam das pregações dos profetas e eles matavam os profetas, apedrejavam os profetas, cortavam a cabeça dos profetas, porque eles estavam pregando contra os seus pecados. E olha o que Malaquias diz então aqui, em Malaquias capítulo 3, né? Versículo 7. Saiu aqui da minha página. Está aqui. Malaquias 3,7 diz assim: desde os dias dos vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que temos que tornar? Veja que essas pessoas, elas estavam desviadas, e não fazia pouco tempo não. Ele diz aqui: desde os dias dos vossos pais, vocês estão desviados. E ele diz: tornai-vos para Deus. Mas eles diziam: mas no que a gente tem que tornar? Quando foi que nós nos desviamos? E o que eu acho até interessante aqui é que, se você ler um pouquinho mais para frente, sabe onde é que ele vai mostrar de uma forma bem clara que eles estavam desviados? Veja que eu li Malaquias capítulo 3, versículo 7. Não é? Veja o que está escrito lá em Malaquias capítulo 3, no versículo 10. Lá em Malaquias 3,10, ele está dizendo assim, ó: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E se você ler esse capítulo 3 aqui, do versículo, do capítulo 3 de Malaquias, no versículo 8 aqui, ele faz a seguinte pergunta: ó: roubará o homem a Deus? É possível o homem roubar a Deus? Olha o que ele diz: todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas
alçadas. Veja que Deus, para mostrar para aquelas pessoas que elas estavam afastadas e desviadas, não precisou nem ele se aprofundar muito. Bastou ele mostrar que elas não estavam mais entregando os seus dízimos e as suas ofertas. O que eu quero mostrar aqui para você é que quando a pessoa ela está em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, uma das primeiras evidências é isso, ela se converte no bolso. Basta a gente perceber como é que a gente gasta as nossas finanças, o nosso dinheiro, que a gente vê se a gente está realmente de pé ou não. O problema não era só nessa questão financeira, eu quero deixar isso aqui bem claro. Mas o que Deus estava fazendo aqui era mostrando que, como eles estavam desviados, quando a pessoa ela desvia, quando a pessoa ela se afasta de Deus, qual é a primeira coisa que ela faz? Ela deixa de dar o dízimo. Ela deixa de dar ofertas. Não é? Quando a pessoa ela se volta para Deus e ela se aviva na fé, qual é a primeira coisa que ela faz? Uma oferta ao Senhor. Ela entrega o dízimo ao Senhor. E o que estava acontecendo aqui com esse povo era que eles estavam nessa situação aqui. Infelizmente, esse aqui era o povo judeu. Eles estavam desviados, caídos, afastados de Deus. E o profeta está falando com eles, mostrando a eles a sua situação, que eles não percebiam, que eles não notavam. Mas ele está fazendo isso aqui também não é no sentido de humilhá-los, ou de criticá-los, ou de dar uma bronca neles, não. Ele está falando essas coisas aqui, como é todas as vezes que um profeta ele desmascara o pecado, é para que a pessoa ela se arrependa e se volte para Deus, se conserte diante do Senhor e volte a estar em comunhão com Deus. Não é a intenção de zombar, de criticar, de bater pesado, né, em cima das pessoas, mas a de reconectá-las com Deus. Um outro episódio que eu quero mostrar para vocês aqui nessa noite, de um momento em que as pessoas elas não estavam se enxergando, não estavam vendo a sua verdadeira situação. Eles estavam afastados de Deus, mas na cabeça deles eles não estavam. Eles achavam que estava tudo bem, mas não estava. Acontece aqui no Evangelho de João, no capítulo 8. Eu vou ler aqui com vocês o versículo 44. O que nós vamos encontrar aqui no capítulo 8 do Evangelho de João é um momento em que Jesus ele está conversando com um grupo de judeus. E ele está pregando para esse grupo de judeus. E ele está chamando esses judeus para conversão. Ele está falando de libertação, de liberdade. E ele está mostrando, inclusive, que o pecado, ele oprime e escraviza as pessoas. E ele chama essas pessoas à liberdade. E ele aponta para ele mesmo e se mostra como o Filho de Deus que poderia libertá-los. E ele disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas agora preste bem atenção aqui no que eu vou lhe dizer. O problema
é que aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus falar, elas não achavam que estavam em pecado. E por eles serem judeus de sangue, eles se consideravam filhos de Abraão. E como Abraão foi um homem de fé, e eles eram descendentes de Abraão, eles então se consideravam também na mesma fé de Abraão. Só que eles não tinham a mesma fé, eles não viviam da mesma forma como Abraão viveu. Eles estavam desviados, eles estavam caídos na presença de Deus. E Jesus está ali diante deles, o próprio Cristo, o Salvador, está ali diante daquelas pessoas e está chamando aquelas pessoas a uma nova vida, para voltarem para Ele, para Deus, para se converterem ao Senhor. Mas aí eles dizem para Jesus assim, né? Nós não precisamos de libertação porque nós somos livres. E aí eles dizem, mas e nós temos por pai a Abraão, nós somos filhos de Abraão. E aí, olha, preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. Jesus diz uma palavra dura para eles. Eu disse ainda há pouco que o profeta é aquele que transmite a palavra de Deus, mesmo quando ela é dura, né? Pois foi o que Jesus Cristo fez. Jesus aqui, como homem, ele foi um profeta de Deus verdadeiro. E olha só a palavra de Jesus para aqueles homens lá. Eu quero dizer para vocês que Jesus ele foi tão duro nessas palavras, naquilo que ele vai dizer àquele grupo de judeus, que eles ficaram tão revoltados com Jesus, eles ficaram com tanta raiva de Jesus, porque Jesus disse o que disse, que eles pegaram em pedras para jogar em Jesus, e Jesus, ó, se mandou de lá, porque senão ia ser apedrejado. Quer dizer, mesmo depois de Jesus dizer o que ele vai dizer aqui, que eu vou ler aqui com vocês, eles não aceitaram essas palavras de Jesus. Eles não quiseram reconhecer que aquilo que Jesus estava dizendo era verdadeiro na vida deles. Veja o que Jesus diz, João 8, 44. Ele diz assim: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Veja que palavra dura, né? Eles estão dizendo que são filhos de Abraão, e aí Jesus diz: não, vocês não são filhos de Abraão, não. Vocês são filhos do diabo. E vocês querem satisfazer os seus desejos. Aí ele diz: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Veja que eles estavam ali ouvindo essas palavras duras do Senhor Jesus. E infelizmente, como eu disse ainda há pouco, eles não aceitaram. E como Jesus ele disse que ele era, depois disso ele continua falando, né? Em casa você pode ler esse capítulo que é bem interessante aqui na palavra de Deus. Aí você tem Jesus falando aqui, eu vou até ler aqui para você. Eles acusaram Jesus de ter demônio. Ele diz assim, eu vou ler aqui. Mas porque vos digo a verdade, não me credes.
Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus, disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honro a meu Pai, e vós me desonrais. Eu não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que Abraão, nosso pai, que morreu, e também os profetas morreram? Quem te fazes tu ser? E aí olha o que Jesus diz. Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não me conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas como o conheço, guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhes, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e vistes Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí essa aqui foi a gota d'água, né? Aí ele diz aqui o versículo 59, né? Então pegaram em pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Veja que esse povo aqui estava ceguinho, tão cegos que eles quiseram jogar pedras em Jesus por causa da mensagem que ele estava pregando. Uma mensagem dura que revelava a eles o seu pecado. Povo cego, povo cegado pelo diabo, povo que não consegue ver a sua verdadeira situação. Mas, meus amigos, meus irmãos, ouçam-me. Infelizmente, hoje, em 2022, no mundo inteiro, existem milhares de pessoas que elas estão na mesma situação desse povo aqui. Que elas olham para si mesmas e não conseguem ver os seus pecados. Elas não conseguem sentir seus cheiros, seus odores. Não conseguem perceber as suas maldades. Se consideram justas. Eles estão fazendo coisas erradas, mas não reconhecem seus erros. E às vezes até, saia por aí e pergunte para as pessoas se elas se acham justas. Tem um monte de gente se achando justo aí. Não, eu sou bom, eu sou uma boa pessoa, eu tenho um bom coração, tenho um bom coração, e está afastado de Deus. Eu quero nessa noite falar do seu coração. Você que está aqui, vocês que me assistem pela internet, eu sei que essa mensagem está indo longe. É necessário que, neste momento,
nessa meditação, todos nós façamos uma reflexão a respeito da nossa vida com Deus. Será que nós estamos realmente de pé? Será que somos realmente justos? Será que estamos realmente vivendo como Deus quer que vivamos? Estamos cumprindo a sua palavra? Estamos no caminho certo? Ou será que nós nos desviamos e nem percebemos? Nos tornamos com um coração de pedra e nem notamos. Estamos frios e longe do Senhor e nem percebemos isso. Mas nessa noite, se Deus te fala, se Deus revela ao teu coração que você precisa se converter, que você precisa se arrepender, que você precisa voltar às velhas práticas da presença de Deus, que você precisa reconhecer a sua verdadeira condição aí diante de Deus. Eu digo a você, faça isso. Olha, lá no livro de Apocalipse, nós encontramos aquelas cartas que Jesus escreve às 7 igrejas lá da Ásia. E tem uma igreja, para quem ele escreve, que ele diz para ela assim, essa igreja pensava que ela era rica, abastada, poderosa. E aí Jesus escreve para ela e diz assim, você é pobre, você é miserável. Tinha uma outra igreja lá que ela se considerava pobre e miserável. E aí Jesus diz para ela, vocês são ricos. Era diferente. Mas o que acontecia nessas duas igrejas é que elas não percebiam a sua verdadeira condição, o seu verdadeiro estado. Tem uma igreja lá no livro de Apocalipse, uma dessas 7 aí, que Jesus disse que o diabo, ele plantou no meio dela uma sinagoga de Satanás. Já pensou? Uma igreja de Deus que tem dentro dela uma sinagoga de Satanás? E qual foi a mensagem de Deus? Ele disse assim, lembra-te, pois, de onde caíste, te arrepende e volta às práticas das primeiras obras. Volta para o teu primeiro amor. A esta igreja, ele diz que eles haviam abandonado o primeiro amor, haviam esfriado completamente. E aí ele diz, te arrepende. Lembra-te de onde você caiu, te arrepende e volta às velhas práticas, volta ao primeiro amor, recomeça de novo, né? Muda. Veja bem, quando Deus ele fala conosco, revelando a nós os nossos pecados, mostrando os nossos erros, não é que ele está querendo nos criticar, que ele está querendo zombar de nós, que ele está querendo nos maltratar, que ele está querendo fazer mal com a gente. Não. Todos esses profetas que falaram contra o pecado das pessoas, eles não estavam falando contra elas. Pelo contrário, eles queriam ajudá-las. Mas a reação delas foi a de matá-los, porque não compreenderam. E todas as vezes que Deus ele fala conosco, a sua intenção também não é a de nos criticar, a de nos zombar, a de nos maltratar, mas é a de nos converter. Então, se Deus fala o seu coração nessa noite, a mensagem para você é: se arrependa, se humilhe diante de Deus e recomece, se levante, volte para a presença do Senhor. Ele está te chamando. Amém? Vamos ficar todos de pés.
E nesse momento eu quero orar por você. Quero pedir a bênção de Deus para a sua vida. Eu peço que todos vocês que estão aqui nessa noite e a todos que nos assistem pela internet, feche os teus olhos. Vamos fazer um momento de fé na presença de Deus. Inclusive as crianças, hein? Vai fechando os seus olhos aí. Vai ligando os teus pensamentos com Deus. E não se justifique diante de Deus. Nem se apresente justo diante de Deus. Pelo contrário, reconheça os seus pecados, reconheça as suas falhas, reconheça os seus erros, se arrependa, peça a misericórdia de Deus nessa noite e reconcilie com Ele. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós reconhecemos que precisamos de arrependimento, de mudança e de nova vida. Pois nesta hora, ó Pai, nós te pedimos, tem misericórdia de nós e nos ajuda a nos reerguermos na Tua santa presença, a nos reavivarmos na Tua santa presença. Ó Deus Todo-Poderoso, eu te apresento todas as pessoas que estão aqui nesta noite e eu te peço, revela a elas, ó Deus, a Tua palavra, fala em seus corações e converte, Senhor, os corações, e o coração mais duro, que ele possa se tornar um coração de carne, um coração sensível à Tua voz. Pai, que esta pessoa se volte para Ti, se arrependa-se das suas maldades, dos seus erros, dos seus pecados e passe a andar nos Teus caminhos e a obedecer a Tua santa palavra. Ó Deus, que um avivamento esteja acontecendo neste momento na vida destas pessoas que estão aqui entre nós nesta noite e todas as pessoas que neste momento estão me assistindo pela internet, pela TV. Ó Deus, que um avivamento esteja acontecendo nestas vidas. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e amém. Dê uma salva de palmas. Mais forte ainda. Eu vou passar a palavra ao pastor Ana, vai dar prosseguimento aqui à nossa reunião nesta noite abençoada de domingo. Amém. Glória a Deus. Vamos fazer agora o ofertório. E aqui em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um contribua conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Quem for contribuir, faça com alegria, porque aqui diz em 2 Coríntios 9:7 que Deus ama quem dá com alegria. Não é por obrigação, não é forçado, mas é por amor. Então, vamos orar nesse momento. Você que vai contribuir com a casa de Deus, faça isso com amor agora. Pega na tua mão aí, com amor, com fé. E você vai poder ofertar, tem essa oportunidade, né? Essa forma de gratidão. E você que está distante também pode participar conosco dessa forma de gratidão ao nosso Deus. Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Deus, Ele está presente no nosso dia a dia. Então, você que está longe, você pode contribuir pelo Pix. E o número do Pix é 92984429125.
989-8442-9125. Bom, vamos orar agora. Apresenta a Deus, porque é Ele que dá a bênção de prosperidade, é Ele que dá a bênção de multiplicação, é Ele que nos dá a bênção. Então fala com Deus nesse momento, apresenta a Deus a tua casa, a tua família, o teu trabalho. Que Deus esteja liberando nessa noite uma bênção especial financeira na tua vida, para que você possa ter uma vida tranquila com a bênção de Deus. Grande Deus e eterno Pai, eu te apresento, Deus, cada pessoa que irá contribuir com o teu reino, ou aquelas que nada têm nessa noite. Peça a tua bênção especial sobre a vida delas. Aquelas que não têm nada, Deus, hoje, o Senhor esteja abençoando para que elas possam ter e venham contribuir, Pai, com a tua igreja, com a tua obra. E aquelas que irão contribuir, Deus, que o Senhor esteja abençoando para que elas tenham também mais e mais, e que elas tenham uma vida, Deus, venham viver de uma forma, não uma forma miserável, Deus, no sofrimento ali, sempre no vermelho, mas que tenham uma vida, Deus, tranquila, tenham uma vida suprida, Deus, as suas necessidades. Abençoa, Pai, essas vidas, e que o devorador, ele não tenha, Deus, autoridade, não tenha poder para tocar nas finanças. Pai querido, que ele seja repreendido pelo teu poder, em nome de Jesus Cristo. Deus, essa é a minha oração, Pai, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém. Amém. A Sofia vai passar aí, né? Você pode contribuir. E nesse momento, né, nós logo em seguida estaremos orando aqui pelo pastor Roosevelt, pedindo a bênção de Deus na vida dele. E eu quero chamá-lo agora aqui à frente. Pode vir aqui, pastor Roosevelt. Vamos orar por você. E que Deus esteja lhe abençoando mais e mais em nome de Jesus. E eu peço aos irmãos que fiquem de pé aí. Vamos estender a mão aqui à frente, em direção ao pastor Roosevelt. Ore por ele, né? Você que sente carinho por ele, né? Você que gosta dele, que ama ele, peça a bênção de Deus, estende a tua mão para cá e peça que Deus esteja dando muita saúde, muita vida, que Deus realize os desejos do coração dele e os desejos que Deus tem para ele, os sonhos de Deus. Grande Deus e eterno Pai, nesse momento, ó Deus, eu te apresento o teu servo, pastor Lucas, meu esposo, ó Deus, que o Senhor esteja nesse dia tão especial, Pai querido, que o Senhor esteja liberando uma bênção na vida dele, uma bênção, Deus, em todas as áreas da sua vida. Pai, que o Senhor esteja alcançando, Deus, a vida dele de uma forma tremenda, Senhor, abençoando seu ministério, Deus, abençoando a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua saúde, Deus, a sua família. Abençoa, meu Pai, em nome de Jesus. Dá muitos anos de vida, Deus, que essa data venha se repetir por muitos e muitos anos. Deus, é o que eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos cantar os parabéns. Vamos lá? 1, 2, 3. Parabéns. Um abraço nele, né? Daqui a pouco nós vamos encerrar e vamos comer um bolo. Ah, ele vai mostrar o bolo. Um bolo que é especial, personalizado. Olha aí. Feito pela Ana Cristina, nossa filha. É, caseirinhos. Caseirinhos estampados. Olha aí. Aparecido comigo. Tá. Lembra? Então nós vamos encerrar agora, para nós nos deliciarmos desse bolo, né? Junto aqui com os irmãos. E eu penso que vocês que estão distantes não vão poder comê-lo, né? Só vamos ficar à vontade.
agora. Grande Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença aqui conosco, Senhor, pela tua palavra. Enche-nos, Deus, com teu Espírito Santo, Pai. Nos fortalece, Deus. Fica conosco, Pai, e que o Senhor esteja guardando, Senhor Deus, todos aqueles que irão retornar para a sua casa. Livra nesse trânsito, Senhor Deus, livra do mal e dá a todos nós uma noite de descanso, um bom sono e mais uma semana de bênçãos, de vitórias, Pai, na tua presença, em nome de Jesus Cristo.